Bom dia. Estamos iniciando o nosso programa Cultura Ensina. É Web Rádio Massapê, Escola Santo Amaro. Nós estamos aqui com a nossa amiga companheira Luana. Luana, dê o seu bom dia para nossos ouvintes. Salve, 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 Santo Amaro. Não, Todos, tá em cima. Isso. Bom dia, salve, salve, Santo Amaro. Salve, salve, mestre Sidney. Salve, salve todas as escolas e aos ouvintes da Rádio Web Massapê. Isso aí, hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, nós temos aqui uma mulher negra, uma mulher universitária, uma mulher que está fazendo um mestrado, que está trazendo aí pra gente muitas novidades. Lua, me diga, me permita lhe chamar de Lua, porque a gente no nosso dia a dia a gente se trata dessa forma. Me diga uma coisa, qual o tema que você hoje prefere que a gente inicie a nossa conversa aqui? Vou jogar logo essa batata quente no seu colo. Poxa, jogou pra mim. Poxa, tantas formas de falar desse dia de consciência negra, de expansão, né, da consciência negra. Um dia de muita reflexão. Poxa, talvez podemos começar a falar sobre esse trabalho de pesquisa e estudo que eu faço dentro da universidade, que tem a ver com a consciência negra, através da realização do trabalho de um mestre mineiro, né? Eu sou mineira, venho de Belo Horizonte e sou trazida aqui a essa terra ancestral, ao qual eu tenho muito orgulho de estar e celebrar com vocês aqui. Venho através da capoeira, venho através da minha ancestralidade, venho através da minha condição de mulher negra. Então, hoje é um dia da gente refletir em diversos caminhos, né? Com certeza. Me diga aí, Lua, o que é esse trabalho? Se é um projeto, é um TCC? O que é que você está fazendo na... Você está estudando na UFRB, é isso? Sim, eu estudo na UFRB. Santa Amaro, Cachoeira. Cachoeira. Eu faço um mestrado lá, um mestrado em História da África, da diáspora e dos povos indígenas. Eu, há 3 anos atrás, na verdade, tudo começou com meus 27 anos. Eu fui ter a consciência do que era a minha negritude, do que era ser negra tarde, eu acho. Eu venho num estado onde a maioria das pessoas não são negras, igual esse privilégio de estar aqui em Santo Amaro, né? Conviver com essa população negra, negra de cor de pele, negra de cultura, negra de família. E aos 27 anos eu encontrei a capoeira Angola, aos 27 anos eu fui iniciada no terreiro, aos 27 anos eu comecei a me entender, o fogão a lenha da minha avó, fui compreendendo todas as minhas histórias e cheguei aqui através da sabedoria de um mestre, Mestre Badu, que é um mestre da medicina natural. E eu, por ter essa minha tendência, essa minha inspiração nas plantas medicinais, nos processos de cura, eu fui estudar esse processo para a gente trazer de volta e potencializar esse conhecimento para a nossa comunidade. E é assim que eu chego aqui. Venho para cá 2 anos atrás, não havia passado no mestrado ainda, venho porque a capoeira me trouxe, venho muito forte através da força aí do trabalho de capoeira de mestre Ivan, e depois, né, vou começar o trabalho também com a mestre Ador, mas isso é outra conversa boa e grande para outro lado. Mas mestre Badu é um mestre da medicina natural, é um mestre que tem um trabalho sistematizado de cura com as plantas, com a radiestesia. É um mestre que me ensina sobre a vibração, de uma forma do estudo, né? Existe o fundamento, existem as coisas que têm a ver com a espiritualidade, mas existe também o conhecimento científico em relação a isso. E eu estou com muita alegria e com muita felicidade honrando esse conhecimento dele dentro da universidade. E a gente está estudando junto. A ideia é que em março do ano que vem, se Deus quiser, e todos eles fazem abençoar, eu estarei defendendo esse trabalho com ele, com a presença dele aqui. Ele é um mestre, um profundo conhecedor da terra, é um mestre que desenvolveu ferramentas de desintoxicação da terra, enfim, ele tem algumas ferramentas de trabalho, e é um mestre muito... acabou de receber o título de honoris saber, né? Notório saber pela Universidade Federal de Minas Gerais, e isso é uma alegria muito grande para a nossa comunidade. Não porque os nossos mestres precisam ser legitimados pela universidade, mas o conhecimento científico deve isso aos nossos mestres, honrá-los. Então, o conhecimento de mestre Badu equivale ao título de doutor dentro da universidade.
Então, e aí já trazendo para a celebração do dia de hoje, né? Você me corte, porque você sabe que a gente tem muita prosa junto mesmo, se precisar. Então, nesse dia de hoje, eu fiquei pensando ontem sobre o que poder dizer para contribuir, né? Sobretudo nas escolas. Mas essa minha caminhada, ela está dentro da universidade e esse mestrado, já para concluir sobre esse tema, esse mestrado é um mestrado em que você estuda e depois você é obrigado a se ver, a voltar para as escolas para a aplicação da Lei 10.639. Então, eu estou estudando o mestre Badu, o conhecimento dele, para sistematizá-lo em um produto, para, em breve, a gente entrar em sala de aula de novo, para fazer com que os alunos possam aprender com ele também. Perfeito. Veja só, sobre os 27 anos que você falou aí, não tenha preocupação com isso, porque eu também comecei a capoeira com 27 anos, né? E inclusive eu cometi uma falha lá no livro do mestre Mandinga, que eu coloquei um outro período, uma outra data, mas aí aproveito essa oportunidade aqui para corrigir isso e a gente vai tentar, de uma forma ou de outra, colocar essa errata lá no livro ou de uma maneira. Até já adiantando aqui, fique sabendo que a UFRB despertou interesse em fazer um filme sobre esse livro que o mestre Mandinga produziu com os saberes dos mestres de Santo Amaro. E com relação a essa coisa da medicina, a medicina alternativa, como eu já te disse preliminarmente, será o tema do nosso evento no ano de 2020. Né? Nós vamos discutir a medicina alternativa, a medicina popular e o Pop SUS no nosso evento de capoeira. E você falou uma coisa bastante importante aí, a questão da contaminação da terra, né? Então, assim, pessoal, eu acho que Santo Amaro, que é o lugar mais contaminado de chumbo do mundo, no planeta, a gente deveria começar a prestar mais atenção nessas descobertas, nesses conhecimentos, nessas informações. Lembrando que na próxima sexta-feira nós teremos aí a entrevista com Laís, né, que também é uma mulher negra de Santo Amaro, que ela fez a descoberta de um inseticida contra a larva da dengue, né, a larva da Aedes aegypti. Então, é importante que a gente fique atento a essas ações, né, que vem acontecendo em Santo Amaro, principalmente o que é promovido pelo FRB, o que é promovido por nossos alunos, mesmo que sejam de fora, né, de outros estados, como é o caso de Luana, mas que a gente dê valorização, né, para todas essas ações. Lua, me diga uma coisa, como é essa relação da universidade com a capoeira? Bom, eu de alguma forma sinto que eu exerço papéis diferentes ali dentro, né? A capoeira me ajuda em todos e qualquer lugar, todos os lugares em que eu estou, e me ajuda muito a gingar ali dentro da universidade. Eu tento estabelecer um raciocínio de que a universidade, em relação à capoeira, a gente deve abrir espaços para que os nossos mestres e o conhecimento cheguem até lá, de forma legitimada. Então, eu estou aqui em Santo Amaro, quero treinar fora da universidade, né? Quero treinar com vocês, quero treinar com o Pé no Massapê, quero estar aqui aprendendo fora da universidade. Mas dentro da universidade a gente deve tratar a capoeira Angola como a capoeira Angola e a capoeira, falo capoeira Angola porque meu corpo vibra ela, né? A minha iniciação foi ela. Mas a capoeira em si, a capoeira como processo de saúde e de cura, como um conhecimento legitimado pela nossa comunidade, pelos nossos negros, dos nossos antepassados, que vem e que deve ser entendido como um conhecimento e que deve e que pode ser trocado e ensinado dentro da universidade, se assim for da vontade dos mestres, para estar ali. De uma maneira mais prática, eu tento, na medida do possível, abrir espaço para essa fala, para essa conversa ali dentro. Desejo a todos e todas a capoeira, né? Eu sinto que dentro aqui, a gente que vem de fora, está longe de família, todo esse processo, a capoeira, dentro da universidade, ela pode contribuir para a saúde mental, espiritual e física dos alunos ali dentro, como mais um conhecimento que deve ser e que pode ser ensinado, sabe? E a universidade, para nós, a universidade é um lugar de poder, né? A universidade é um lugar de poder. E a gente, agora falando do lugar de consciência negra, a gente deve e pode acessar esse poder para trazer para a nossa comunidade. A capoeira é um caminho para isso. Veja só, Lua, uma coisa que eu tenho discutido muito é o notório saber e o saber científico, não é? Me diga uma coisa, você que está lá dentro da academia,
Como é essa relação? Na verdade, a gente tem, dentro da nossa história, né, assim que eu penso, dentro da nossa história, como homens e mulheres negros, a gente tem os nossos conhecimentos, né? Eu, como estou estudando Mestre Badu, a minha orientadora, os meus professores me ensinam e me estimulam a gente não falar saber, a gente falar conhecimento, porque é uma forma já da gente batalhar para que a coisa seja de igual para igual, né? Então, os conhecimentos que foram criados e desenvolvidos fora da universidade pela nossa comunidade negra, no momento em que eles entram dentro da universidade, existe toda uma linguagem, todo um pensamento, toda uma reflexão que a universidade deve legitimar esses saberes, ou seja, é notório à comunidade aquele saber. Então, se você é um mestre de capoeira, é notório à comunidade que você é um mestre. Então, a universidade deve reconhecer essa notoriedade que você tem à comunidade. A partir disso, existe um processo, eu falo do que eu acompanhei, do que eu tenho acompanhado lá em Minas, né, pela UFMG. Existe toda uma papelada, toda uma burocracia, toda uma comprovação de que esses mestres têm esse conhecimento e que deve ser legitimado. A partir disso, no momento em que esse conhecimento vira notório saber dentro da universidade, os mestres podem ensinar na universidade, eles podem participar com bancas, né, de avaliação de trabalhos, e aí você contribui para a aplicação das cotas, não só pela docência, mas pela discência também, né? Não só para os alunos, mas também para os professores. Isso é um raciocínio interessante, porque no momento em que o mestre Badu, que é esse mestre ao qual eu pesquiso junto com ele, recebe o título de notório saber, ele passa a ser o professor, ele pode ser professor dentro da universidade, como ele é dentro da Universidade Federal. Então, a gente contribui para ter mais professores negros e negras dentro da universidade, e aí também é um pensamento de aplicação das cotas. Agora pela manhã eu estava assistindo um programa na TV e falava o Lazo Matumbi. E ele dizia o seguinte, que infelizmente aqui na nossa região, no nosso estado, o povo negro ele não tem espaço, ele não tem notoriedade, ele não tem reconhecimento. Infelizmente, né, lá fora, né, é a coisa muito mais abrangente, é muito mais valorizado, de uma proporção muito maior. Aí eu te pergunto, você que é de Minas Gerais, qual a visão, antes de você vir para cá, que você tinha sobre Santa Amaro, sobre a Bahia? A visão, a gente se inspirava, imaginava dentro desse universo da capoeira, né? O local onde nasceu a capoeira, o local onde terra ancestral, de profundos saberes, e longe, e eu agora estando aqui, reconheço, sei, vejo, defendo, sei que é uma terra de mestres e mestras, né? Mas assim como acontece com todo o nosso Brasil, a gente foi colonizado, né? E a gente tem um processo árduo, difícil, desafiador, que não começou com a gente e nem vai terminar com a gente, mas a gente tem uma responsabilidade de atuar isso, que é descolonizar a mente da nossa comunidade, né? Descolonizar a mente dos nossos estudantes negros e negras, para que a gente possa entender o que significa reconhecer os conhecimentos, né? Então, lá de Minas, a gente, acho que eu não imaginava que o processo de colonização mental, como ele atingiria numa cidade onde a maioria das pessoas são negras, né? Mas esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio, fica cada vez mais nítido que a gente precisa descolonizar as nossas mentes. É a parte mais difícil, né? As nossas mentes e os nossos corpos. Por isso que eu acho que a comunidade, às vezes, tem dificuldade de reconhecer os saberes e os conhecimentos que aqui estão. Certo. Lua, me diga uma coisa, me parece que você já esteve fora do Brasil, foi na África. Como é que foi essa sua experiência fora do Brasil? Você já esteve fora do Brasil? Sim, já tive fora do Brasil, tive esse privilégio, assim, essa honra mesmo de realizar um trabalho em Moçambique, há 2 anos atrás. Fui como produtora de uma banda, né? Eu, antes de entrar na área de educação, eu trabalhei como produção. E, na verdade, sinto que foi levada, né? Nenhum de nós, né, aqui brasileiros, negros diaspóricos, retornam ao continente africano se não for um propósito maior, né? Pelo menos é assim que eu enxergo. E foi muito interessante, eu fui como produtora de uma banda, chegou lá, a gente, enfim, realizamos várias atividades culturais lá, uma identidade muito forte, né? Em Moçambique se fala português, então há uma identidade cultural muito forte. Ali em Moçambique, especificamente, eu que sou mineira, senti uma identidade forte ali com as pessoas,
mas sentia que talvez o meu povo tivesse vindo de um outro lugar, né? A gente conversava muito sobre isso, né? Eles têm uma relação do processo de escravidão diferente com a gente, né? Mas um povo muito hospitaleiro, um povo muito interessado no que você tem a contribuir para a comunidade, o que você souber e o que você quiser trocar, eles abrem espaço, né? Fomos muito bem recolhidos, muito bem cuidados, muito bem atendidos. Deixamos saudades, tem saudades, querendo voltar, realmente contribuir para que cada vez mais negros e negras possam voltar e compreender, né? Eu tenho uma grande mestra em Minas que fala a África é aqui. Então, quando a gente vai lá, a gente entende que os nossos ancestrais que chegaram aqui deixaram uma África que está aqui, que não está mais lá. Sobretudo morando hoje em Santo Amaro, eu vejo isso muito forte, né? Existe uma África que está aqui, que não está mais lá. Porque quem veio de lá para cá já se foi, fez a passagem, mas deixou o conhecimento aqui. Por isso que a gente tem que honrar esse conhecimento que está aqui. Porque ele não está mais lá, ele está aqui dentro da gente, né? Sim, com certeza. Eu assisti um filme, né, que você que organizou a passagem desse filme com a Rainha do Congo, a Rainha Nzinga, se eu não estiver enganado. E eu achei muito interessante. Eu queria até trazer, né, passar esse filme lá no nosso espaço. A gente está vendo aí como é que a gente pode realizar isso. Uma pena que a rainha já voltou, né, para sua terra. Mas eu queria que você explicasse para a gente como é que foi essa experiência, esse contato, onde é que ela ficou, como é que foi as coisas, como é que tudo aconteceu. Fale esse relato para a gente aí, por favor. Massa, com prazer. Foi uma passagem muito linda, muito potente. A presença da rainha Isabel Cassimira, na verdade, ela fez esse filme, né? Tudo começa com a mãe dela, né? A ancestralidade dela em Minas Gerais. São todos do reinado do Congo, que é a nossa manifestação espiritual e religiosa em Minas, que são reis e rainhas coroados em África e que vieram para o Brasil e que aqui continuam cuidando da sua tradição. Então a Belinha, chamo ela de Belinha de uma forma mais íntima, mas a rainha Isabel Cassimira, ela herda a coroa da mãe dela, são guardas, né? Inclusive, quando eu cheguei aqui em Santo Amaro, me deparei com a igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? Muita fé em Nossa Senhora do Rosário, e ficava me perguntando se aqui havia os reinados, né? Mas a Belinha faz parte desse reinado, veio pra cá, e a experiência do filme foi porque a mãe dela, toda vez que a mãe dela chegava na roda de capoeira, havia um mestre em Minas que cantava pra ela: lê, 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 oh, a rainha Nzinga chegou. Lê, 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 oh, a rainha Nzinga chegou. E aí, a partir desse corrido, tem uma Júlia Torres, que é uma antropóloga, que é discípula também do Congado. Ela fez esse projeto de fazer um filme que chama O Retorno da Rainha Nzinga. A Rainha Nzinga chegou, levando ela de volta a Angola. E aí, por todos os caminhos aí misteriosos da vida, a Dona Isabel, que os orixás atendem no melhor lugar, faz a passagem durante o processo do filme. Isso é muito interessante porque Belinha conta que a mãe dela sempre falava com ela: minha filha, prepara seu vestido, prepara suas coisas, você vai viajar com a gente. E ela falava: não, mãe, nem tem passagem para mim. Enfim, a mãe dela provavelmente já sentia em alguma instância de que ela não ia. O fato é que Belinha foi, nesse momento de tanta tristeza e fundamento, faz a passagem da mãe, cuida dos processos. A mãe dela é uma rainha, chefe de terreiro, então todo um ritual, todo o procedimento para cuidar da passagem dela. E em seguida, do enterro da mãe dela, ela vai para Angola para poder viver esse filme. E aí esse filme são as imagens, imagens muito ricas, assim. Vamos sim passar lá, vamos passar esse filme em vários lugares aqui nas escolas. Tem muita coisa dentro desse filme que dá para ensinar para os nossos estudantes. O fato é que ela faz essa chegada em Angola e se reconhece em vários lugares, né? Encontram a semente de lágrimas de Nossa Senhora do Rosário, encontram caminhos da capoeira e vai no lugar aonde a Rainha Nzinga morou. E aí tem uma passagem no filme que eu gosto muito, que me inspira demais, que é no momento em que ela vai no povoado onde a Rainha Nzinga morou, e o angolano que lá mora, que está cuidando deles, mostra a pegada da Rainha Nzinga. Existia uma pegada da Rainha Nzinga num canto e depois muito mais para frente uma outra pegada, né? E aí na passagem do filme eles explicam que os nossos ancestrais eram poderosos, eles voavam, né? E
Isso traz muita força para a gente trabalhar nas escolas. O fato é que foi feito esse filme e a Belinha, junto com o Festival Panorama, o Festival de Cinema Panorama, vem para a Bahia. E eu, como conheço Belinha, também sou discípula do Congado, e sabia dessa força, dessa potência de trazer essa rainha para cá, para Santo Amaro. Puxei ela ficou lá em casa, passamos o filme lá na Cativeiro, com o mestrador, depois fizemos uma roda de capoeira, uma discussão massa, que é onde você estava, e a gente viu o filme juntos. E depois a gente teve também essa experiência maravilhosa de passar o filme na Unilab, na Universidade Luso-Afro-Brasileira, com os estudantes africanos e diaspóricos. E aí foi muito massa, porque todo mundo reverenciou, muito afeto, se reconhece no filme, né? Os angolanos que estavam lá se reconhecem no filme. E depois a gente passou o filme no Grupo Nizinga, em Salvador, também fazendo um intercâmbio e uma troca em relação ao nome e a força feminina, né? E aí só abrir mais um parênteses aqui nessa fala, que a gente também precisa lembrar desse nome Ginga, né? Ginga na capoeira, vem dessa relação da Rainha Zinga em Angola, e porque ela precisou se aliar aos portugueses para poder salvar o povo dela, né? Então, mais uma vez, aí a Rainha Zinga nos ensinando que a gente precisa gingar na vida, né? Se você não ginga, a rasteira vem. Sim, a rasteira com vem de qualquer certeza, jeito. né? A gente, em breve, né, nós vamos ter aí uma participação aqui de Simone, não sei se você conhece, acredito que conheça, a filha de Mestre Felipe, né? E ela vai falar justamente da Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? E isso é uma polêmica, né? É Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, não é? É Nossa Senhora do Rosário, porque é preto, porque não é preto? O que que tem por trás desse nome, dessa informação? E também falar um pouco sobre a Unilab, né? Você vem de Minas Gerais, né? E encontra aqui a Unilab, que é a Universidade de Lusofonia de País Língua Portuguesa, incorpora com 5 países africanos aqui no Brasil. Ela só está em dois estados, né? Que é aqui e lá no Ceará. Quando você chegou aqui na Bahia, qual foi o impacto? Qual foi a sua reação com relação a essa presença tão forte da África aqui na nossa região? Nossa, eu acho que a gente tem que batalhar muito para a permanência da Unilab, para a relação de troca. Eu, como estudo na UFRB, passei por lá e passo por lá não só como aluna, né? Mas eu acho muito rico, acho que é a única universidade de fato negra no Brasil, sobretudo além do campus do Ceará, né? Que isso foi os próprios alunos que me dizem. É uma universidade onde os alunos são todos negros, os professores, em sua maioria, os conhecimentos. Eu falo muito para os meus amigos que estudam lá, que eles têm que imediatamente, ao saírem da universidade, estarem dentro de sala de aula, porque eles devem isso a nós, ao Brasil, aos nossos estudantes, porque é uma formação muito rica. Claro, resistência, eles estão resistindo, porque existem vários desafios ali dentro, né? Com certeza. Muitos. Mas esse é o nosso desafio mesmo, né? Falou que negro vai estudar, a tendência é a gente enfrentar vários desafios para que não aconteça. Então a gente entrou lá, eu fiz o estágio docente com a professora Ruth, um estágio dentro da disciplina de saberes tradicionais, e a partir dessa entrada eu pude estar mais próxima dos alunos, defendo, contribuo, eu acho que faz muito bem para o território aqui. A nossa tendência é fazer com que essa troca aconteça, que a comunidade entre lá, em que os alunos saiam com seus conhecimentos para cá. Eu acredito que a gente tem que entender esse chamado, ali os alunos, essa geração, a nossa geração, né? Eu estou com 35 anos, mas todo mundo que está aí, que é jovem, fazer essa troca, né? Que você está ali sempre fazendo, né, Sidney? Vejo você no corpo para lá, para cima, para baixo, porque entende também a potência daquele espaço. Os corpos daqueles africanos, né? Para além do que eles estão dizendo, mas o que é a presença daqueles corpos aqui, né? Com todo o seu conhecimento, porque a gente tem um imaginário africano, né? A gente criou uma imagem da África e a gente tem como trocar verdadeiramente com eles que estão ali, né? Então eu faço votos que a Unilab resista a esse momento do governo atual, né? Assim, que ela resista e permaneça formando cada vez mais professores para a descolonização dos nossos estudantes. É importante isso que você colocou, porque
antes do início da Unilab, existia um preconceito muito grande, né? A grande mídia, ela trabalhou a imagem do povo africano como se eles viessem para aqui trazer coisas ruins, trouxessem doenças e coisas do tipo. E muita gente ficou com medo. Sendo bastante objetivo, muitas pessoas ficaram com medo da chegada dos africanos, mas com o passar do tempo, se percebeu que aquilo tudo era realmente e somente preconceito. E hoje, você colocou mais uma coisa também muito importante, que é essas pessoas irem para a sala de aula. Alguns não querem voltar mais para os países deles, querem ficar aqui. Será interessantíssimo você ter professores formados no Brasil, professores africanos, e também que voltem, né, para os seus países. Né? Como eu já falei lá na frente, lá atrás, digo melhor, a gente andou também na África, inclusive com a professora Ruth. Nós fomos lá em algumas escolas e a gente percebe o desejo das pessoas em querer ter essas informações. Então esse trabalho ele não para, né? A gente percebe o potencial daquela escola, o potencial daqueles professores, o potencial dos alunos, tudo que envolve ali. E lembrando que em São Francisco do Conde, na Unilab, o município que mais fornece alunos para aquela instituição é de Santo Amaro. Então é muito interessante. Minha irmã, nós estamos aí a 9 horas e 7 minutos e a gente já está finalizando o nosso programa. Então eu lhe peço a você que faça suas considerações finais e a gente está fechando por aí. Márcia, desde já agradecer você esse espaço, né? Eu tenho falado que hoje em dia a gente é chamado para falar, a gente tem que ir lá falar, ocupar os espaços com qualidade, porque, enfim, estamos nessa era, né? Do movimento de expandir a consciência. Eu trabalho assim, estudo para isso também, para que a gente possa expandir a consciência dentro da área de saúde, né? Aprendendo a curar, a nos curar mesmo, e aí todo esse trabalho com o mestre Badu, com as plantas medicinais, com todos os mestres que estão aqui no Recôncavo que trabalham, mestres e mestras. Então eu faço essa torcida, esses votos aqui, né, para que a gente possa se instrumentalizar, para que a gente possa aprender a se cuidar, né? Isso eu acredito muito forte, que é uma ferramenta de descolonização muito grande, porque a gente tem um trabalho intenso com os nossos estudantes de autoestima, né, de compreensão de que a gente pode, deve e tem caminhos para chegar não só na universidade, mas aonde se deseja ir. E para isso a gente precisa se curar de coisas que vieram antes da gente. Também queria deixar uma contribuição em relação a esse processo da universidade, em relação a esse processo, esses conhecimentos que são criados ali dentro e a forma como eles podem sair para fora, né? A gente vem, estuda, se forma e a tendência é voltar, né? Sair daqui. Então eu tenho me perguntado diariamente, conversado com amigos e amigas, professores e mestres, como ficar, permanecer aqui com vocês, contribuindo para a cidade, se assim for os caminhos, né, de cada um. Mas isso é algo que eu desejo e penso que a gente pode contribuir, mediar, trazer forças, recursos, né? Sempre nesse propósito da educação. Isso é uma coisa que eu aprendi muito forte aqui em Santo Amaro. Vejo essa quantidade de alunos, de crianças dentro da capoeira. Isso me inspira, porque hoje em dia, se os meninos estão dentro da capoeira, eles não estão na rua. Isso é muito forte aqui em Santo Amaro, né? Então a gente deve contribuir. Agradeço sempre que eu posso a capoeira, a Santo Amaro, por poder permanecer aqui nesses caminhos, porque isso me dá busca, né? Eu sei aonde ir. E no mais é isso, que esse dia seja um dia de reflexão, né? Eu tenho essa mestra Belinha que esteve aqui. Ela conta que tem muita gente que fala que a gente comemora o 13 de maio e o 20 de novembro, mas que não tem nada para comemorar, ou que a gente não deve fazer isso, mas ela fez uma fala muito interessante, que ela fala, a minha avó, quando ela estava escravizada, a minha bisavó, quando ela estava escravizada, e que ela recebeu a notícia no 13 de maio de que a gente estava liberto, ela comemorou muito, ela celebrou muito. Então, hoje, no dia 20 de novembro, que a gente possa celebrar também que o que foi nos liberto e ter uma consciência e lucidez sobre aonde estamos, qual a potência que temos para essa luta, porque não é uma luta fácil, mas a gente precisa encarar mesmo, porque tem mais gente por vir aí, né? Os jovens e os estudantes. Com certeza, eu agradeço a você, irmã, a Lua, eu agradeço a você por estar aqui com a gente, colaborando.
E uma coisa também que me marcou bastante foi uma frase que a rainha falou. Eu acho que ela, não sei se ela falou para mim, mas eu acho que foi muito interessante. E quem escolhe os reis, quem escolhe as rainhas, quem escolhe os mestres são os mais velhos. Isso é uma tradição na África. E eu, como fui escolhido mestre de capoeira, veja o que eu estou colocando, eu fui escolhido mestre de capoeira pelos mestres mais velhos da nossa cidade, pelos mestres mais velhos do país na época, né? Mestres que estavam com 86 anos, 90 anos. Eu acredito que não tenhamos tantas pessoas, né, com essa idade, né, dentro do Brasil. Eu fiquei muito contente pela essa confirmação que ela trouxe. Uma outra questão que você levantou aí, muito importante também, é a questão dos espaços. Então a gente tem uma preocupação muito grande. Nós temos que ocupar os espaços. Esse espaço aqui, ele é nosso, a gente precisa ocupar. Eu agradeço ao secretário, eu agradeço à prefeitura, né? A Cultura Ensina é um espaço que a gente precisa preservar. Eu espero que os próximos gestores mantenham espaços como esse, porque aqui a finalidade dela é levar informação. E assim a prova disso tudo são os nossos ouvintes aqui. A gente deu uma audiência boa, né? E nós temos aqui ouvintes, agradeço os ouvintes de Feira de Santana, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Fortaleza, né, lá no Ceará, e Elisângela Silva, que está aí no Facebook. Então eu agradeço a todos vocês e a gente encerra aqui mais um programa Cultura Ensina. Muito obrigado, bom dia para vocês. Gilena, valeu mais uma vez, muito obrigado. Uco que operou aí. E lembrando, pessoal, nós estamos aí disponibilizando essa gravação no Facebook, que passamos aí ao vivo, e também no YouTube. Em breve a gente vai editar esse programa e vamos lançar no YouTube aí para quem quiser assistir. Muito obrigado e bom dia a todos.